Olá! Você sabia que nossos animaizinhos também podem sofrer de ansiedade, depressão e até mesmo fobias? Quem vê um cachorro correndo atrás do próprio rabo não imagina que ele esteja manifestando um comportamento compulsivo, uma verdadeira obsessão canina. Nossos companheiros de quatro patas, sempre tão alegres e despreocupados, também enfrentam seus próprios demônios internos. E como muitos podem pensar por aí, psiquiatria animal não é frescura. Na verdade, ela está enraizada em décadas de pesquisa sobre os mecanismos neurobiológicos que compartilhamos com os nossos amigos peludos. E a ciência tem comprovado que os sistemas nervosos de humanos e animais são surpreendentemente similares. E onde entra a prática nisso tudo? É aqui que a coisa fica interessante. Imagine um cãozinho tomando antidepressivo. Não é exatamente o tipo de coisa que se vê por aí, né? No entanto, esse tipo de tratamento tem se mostrado promissor, não só aliviando os sintomas, como também proporcionando uma vida mais feliz e equilibrada para esses seres tão queridos. Mas não pense que a solução está apenas em pílulas. No fim das contas, a psiquiatria animal nos ensina uma lição valiosa, a de que todos os bichinhos merecem cuidado e compreensão. E se conseguirmos aplicar essa empatia no dia a dia, nós podemos tornar o mundo um lugar melhor para eles e para nós também. No programa de hoje, nós vamos receber uma das maiores especialistas em psiquiatria animal do Brasil. Ela estuda o comportamento dos bichos há mais de 20 anos, tem mestrado em bem-estar animal e doutorado em psicodermatologia. Eu recebo a doutora Larissa Runcos. Olá, doutora Larissa, seja muito bem-vinda. Além de jornalista, eu também sou conhecida como cachorreira, né? Na verdade, eu amo os animais, eu tenho cachorro, gato, cavalo, e por isso eu sou sua fã do seu trabalho. Eu acho interessantíssimo o assunto de psicologia animal. Eu posso afirmar que depois que eu descobri que eu virei sua seguidora, ficou muito mais fácil de eu educar meus bichinhos. Seja bem-vinda. Que bom! Muito obrigada e fico muito feliz de saber que o meu conteúdo está te ajudando e ajudando principalmente teus bichos, né? Fico bem feliz. Doutora Larissa, você é formada em medicina veterinária, fez especialização em comportamento animal e mestrado em bem-estar animal e também doutorado em psicodermatologia. Muita gente acha que isso é até piada, esse assunto, né? Porque quando a gente fala que o animal vai no psicólogo, que ele está estressado, tem muita gente que ridiculariza, acha que é coisa de gente doida. No entanto, é uma realidade que existe há anos fora do Brasil. Então, o que a levou a ser psiquiatra de animais? É interessante porque eu sempre quis ser isso e eu não sei dizer da onde eu tirei isso, mas eu era adolescente, eu já falava que eu ia ser psiquiatra de animais. Quando eu era criança, eu gostava de observá-los, eu gostava de tentar me comunicar, eu gostava de estar perto e de entendê-los. E quando eu entendi que na medicina de seres humanos existia essa especialidade em que a gente estuda a mente dos seres humanos, para mim, desde então, foi óbvio que os animais também têm mente e que na veterinária, então, eu ia estudar a mente dos animais. E aí eu entrei na medicina veterinária já com essa intenção e sempre fui atrás. Qual foi minha surpresa? Que aqui no Brasil não tinha muito disso, então eu tive que estudar muito fora mesmo e por conta, mas era uma vontade genuína minha desde sempre e eu fui só seguindo esse sonho e estamos aí até hoje trabalhando com isso. Você estuda o comportamento animal há mais de 20 anos, eu li no seu site, né? E como eu li também que você fez estágio na Universidade da Califórnia, em Davis, e que foi a primeira a abrir o setor de medicina veterinária especializada no assunto. E depois disso, sim, você trouxe todo esse conhecimento inovador para aplicar aqui no Brasil. Se hoje já é um tabu falar sobre depressão, ansiedade em humanos, o que dirá em pets e há 20 anos atrás? Como é que foi a sua experiência, a experiência desse estágio lá na Califórnia? O que você trouxe de mais inovador aqui para o Brasil? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao introduzir a psiquiatria veterinária aqui no país? Ai, muito legal essa pergunta. Nunca me perguntaram isso dessa forma, assim. Fico feliz. Na verdade, foi esse estágio que me deu a confiança
de voltar para cá e realmente lutar para trabalhar com isso, porque antes desse estágio eu não via outros profissionais trabalhando com isso, vivendo disso, e muita gente dizendo que eu era meio doida, que eu estava querendo fazer uma coisa que não existia, que isso não ia dar certo, que isso não ia para frente, que isso era coisa só lá fora, não era aqui, né? E quando eu fiz esse estágio, lá eu fiquei alguns meses acompanhando o serviço, um serviço que lá era muito sólido já, há 30 anos, eles, dentro da universidade escola, um setor inteiro no hospital veterinário dedicado aos transtornos mentais, né, de diferentes espécies de animais. E aí eu acompanhei a rotina e falei, cara, isso é uma realidade. Então, se é uma realidade aqui, não tem por que não ser uma realidade lá no Brasil. E é até interessante contar que eu recebi um convite da professora para ficar lá e fazer residência, ficar mais 2 anos lá, né? E eu recusei, na verdade, com uma vontade muito grande de voltar para cá e fazer isso aqui, né? Ou até hoje não sei se foi a melhor decisão que eu tomei, mas eu no início foi muito desafiador, porque ninguém sabia nem que eu existia, assim, profissionalmente, e a especialidade não era conhecida como é hoje. Então, eu era muito confundida com adestradora, todo mundo de imediato falava, você é adestradora de cachorros? Eu falava, não é adestramento, é diferente, mas como é? E eu tinha que explicar. Então, para tu teres uma ideia, no primeiro ano, assim, acho que nos primeiros anos, antes de eu marcar uma consulta com uma pessoa, às vezes eu tinha que falar no telefone com a pessoa, um bom tempo para explicar como que era o meu trabalho, porque elas achavam que eu ia chegar lá e fazer adestramento ou algum treinamento, ou ir lá e dar algum remédio para o gato e para o cachorro e resolver o problema. Então, foi bastante desafiador, não foi fácil. Eu acho que é porque eu sou uma pessoa muito teimosa, não sei porquê. Várias vezes eu cheguei a ter, assim, situações emocionalmente mais desgastantes, de querer desistir, mas eu nunca desisti, né? E hoje está tudo muito mais fácil. Eu tenho várias alunas que já se formam e estão trabalhando com isso, e eu fico muito, muito feliz, assim. Eu brinco que eu abri uns matos aqui, né? E tem um caminhozinho já. Agora eu não sou a única, eu não fui a primeira do país, mas uma das, e foi bem desafiador, assim, mas eu acho que a minha paixão por essa área, minha paixão, quanto mais eu estudava a mente dos animais e entendia o quanto eles são inteligentes, o quanto eles são parecidos conosco, o quanto eles sofrem do emocional, tanto quanto a gente, se eles não forem bem entendidos e bem cuidados. Eu mais e mais me motivava a falar isso para o mundo. Eu falava, todo mundo precisa saber disso, as pessoas não sabem disso, as pessoas acham que é frescura falar de ansiedade e depressão em cães e gatos, e não é. Então, os animais precisam dessa voz. Eu costumo dizer que eu tento ser meio advogada dos animais, porta-voz deles, assim, e difundir tudo isso que eu aprendi, né? Que tem muito conhecimento já sobre a mente dos animais bem desenvolvido no mundo, mas eu acho que ele não está acessível a todos. E eu acredito que trabalhando com essa especialidade eu um pouco contribuo para difundir mais esse conhecimento e fazer com que as pessoas enxerguem mais os animais como eles de fato são. Muito inteligentes e muito parecidos conosco, muito sensíveis, com um cérebro igualzinho ao nosso, que pode adoecer e que precisa de cuidados médicos também. Pegando um pouquinho o gancho na sua resposta, que você disse que os animais nos entendem, né? Os entendem não, são inteligentes, têm um cérebro parecido com o nosso. É comum a gente dizer, meu cachorro entende tudo que eu falo, ele só me desobedece de pirraça. Então, para a gente começar a entrevista, eu pergunto, cachorro, gato, pet, né? Os animais de estimação, eles entendem a gente, ou seja, entendem o português? Português não. De fato, a língua portuguesa, só a espécie humana é capaz de compreender, porque a língua falada, incluindo palavras e frases, ela é muito abstrata, né? Se tu for parar para pensar, cada palavra tem um significado que é criado por nós, reajustado, ressignificado ao longo dos anos. A linguagem é muito dinâmica. Tudo que é muito abstrato tem esse componente de que a gente inventa, cria e dá vários significados. E isso, uma outra espécie não vai conseguir compreender, porque a gente teria que ir lá e ensinar todos esses significados das palavras, igual a gente ensina para uma criança, né?
Então, a língua falada em português, ela é uma exclusividade da espécie humana. O que cães e gatos compreendem, e muito, são expressões faciais, expressões corporais, tons de voz, cheiros, intenção. Eles identificam o nosso estado emocional a todo momento. Então, é muito importante também frisar que a comunicação entre seres humanos, hoje, é praticamente consenso entre os psicólogos, é algo que foi muito estudado, mas ela é aproximadamente 10% falada. 90% da comunicação entre seres humanos não é a fala que faz, é todo o resto. Então, veja, a gente tem 90% de oportunidade de se comunicar com as espécies que não falam português. As falhas de comunicação muitas vezes acontecem porque os humanos tendem a querer se comunicar muito falando e achar que o cão e o gato vai entender o que a gente está falando, mas na verdade ele está tentando traduzir tudo o que está por trás do que a gente está falando. Qual que é o teu tom de voz? Qual que é a tua intenção? O que você está sentindo quando você está falando tudo aquilo? E aí a gente pode ser muito confuso. Não é verdade que os humanos mesmo podem ter muitas falhas de comunicação, mesmo falando português, né? Então, por palavras, por diferentes interpretações, mas pelo contexto. E não é difícil a gente entender que ações das pessoas, muitas vezes, falam muito mais do que palavras, né? Então, a gente tem uma grande possibilidade de se comunicar com os animais. Só que a gente não nasce sabendo tudo isso. E, principalmente, se a gente se ativer ou der muito valor, muita atenção às palavras e ficar tentando conversar com eles, a chance da gente cometer erros de comunicação é maior do que se a gente usar todas as nossas outras estratégias de comunicação. Tanto que eu brinco, se eu puder ensinar uma brincadeira, mas que eu ensino quase que para todo mundo. Pratica conversar com o teu cachorro e com o teu gato sem falar português. Tipo vaca amarela. Fecha o lábio, olha para ele e tenta conversar. Tenta não conversar frases, mas mostrar alguma coisa, chamar ele para fazer alguma coisa, brincar, né? Falar que você ama em silêncio. Quanto mais difícil for praticar isso, mais você tá precisando praticar. Porque mais você tá apegado a querer explicar tudo em português para ele. E ele não vai entender as palavras. Eu tenho um dos meus cachorros, eu tenho vira-lata, eu tenho paixão, né? Eu acho que eles são inteligentíssimos e é muito interessante porque sabe exatamente com algumas atitudes minhas, ela já sabe, a fêmea, né? Já sabe o que vai acontecer. Se eu pego a bolsa, ela já sabe que eu vou sair. Quando eu começo a movimentação, determinadas coisas que eu faço na minha rotina, ela já sabe o que vai, ela fica na porta ou ela já sobe na hora de dormir, ela já sabe que é a hora dela dormir. É muito interessante quando você começa a observar e aprender, eles aprendem muito mais observando do que falando, né? Com as nossas atitudes, do que você ficar com a sua voz. Eu comecei a perceber isso também. Eu tenho mais uma pergunta, porque todo início de ano, doutora, é realizada a campanha Janeiro Branco para sensibilizar a população sobre a importância do cuidado com o bem-estar emocional, incentivando a prevenção de transtornos psicológicos. Esse movimento, o Movimento Janeiro Branco, ele se faz muito relevante, uma vez que, de acordo com a última pesquisa da Organização Mundial de Saúde, de 2023, quase 27% dos brasileiros receberam diagnóstico de ansiedade e depressão. Então, como é que a interação com animais de estimação, seja com cães e gatos, podem desempenhar um papel significativo na melhoria da saúde mental e emocional das pessoas, ainda que nos jovens, né, que lideram o ranking de transtornos psicológicos no Brasil? Bem importante também esse assunto, tem dois aspectos, né? Tem um aspecto dessa interação em que os animais, eles podem ser uma grande fonte de alegria, uma grande fonte de boas companhias, né?
Cães podem motivar as pessoas a se exercitar mais, a saírem caminhar. Animais podem também contribuir para uma maior socialização das pessoas, porque isso pode atrair amizades, fortalecer vínculos, né? A pessoa encontra grupos com interesses semelhantes em relação aos animais. Mas tem um outro lado que, como terapeuta de animais, eu não posso deixar de falar, que é extremamente preocupante, que é o uso ou a indicação, muitas vezes, por profissionais de saúde mental humana, de que pacientes de depressão ou ansiedade adquiram um animal como parte do tratamento. E aí, isso é algo que eu absolutamente discordo e não recomendo em absoluto. Uma pessoa que está num estado emocional, né, tá em crise de ansiedade, tá com diagnóstico depressivo e não está bem e precisa melhorar, adicionar na vida dela um animal é adicionar uma grande responsabilidade. Porque ao mesmo tempo que um cão nos traz alegria, um gato nos traz alegria, eles são uma grande responsabilidade. Para a gente fazer tudo o que eles precisam, isso demanda tempo, isso demanda conhecimento, isso demanda dinheiro, isso demanda uma série de coisas. E, historicamente, eu já atendi muitos casos de cães e gatos que foram comprados ou adotados com esse pretexto e que, na verdade, virou mais um problema na vida da pessoa. Porque a pessoa tá mal, ela não tá, muitas vezes, conseguindo cuidar bem dela naquele momento. E aí você coloca um ser que é vulnerável e dependente dela, 24 horas por dia, para ela cuidar. Uma pessoa em depressão tem momentos que ela não está conseguindo levantar da cama, sair de casa. Um cão, por exemplo, precisa passear fora de casa todo santo dia, às vezes 2 vezes por dia. E aí a pessoa não consegue fazer isso. E ela começa a se sentir culpada. E aí, muitas vezes, o cão e o gato também desenvolvem quadros ansiosos e ou depressivos em decorrência dessa convivência, tanto pelo comportamento humano, mas também porque eles são animais muito sensíveis e eles percebem o nosso emocional alterado. Então, um estado emocional doente no ser humano, ele afeta o emocional do animal de uma forma bastante direta, mesmo que não intencional. Então, o que eu sempre recomendo é se um paciente que está em ansiedade, em depressão, algum médico falar, vai lá, compra, adota um animal, não faça. E você primeiro tem que estar bem, melhorar, e aí tomar essa decisão num estado emocional mais equilibrado, mais positivo, para fazer uma companhia e adicionar um membro da família, e nunca como parte de um tratamento, porque isso é coisificar o animal, né? É usar o animal como um instrumento terapêutico. Nenhum cão, nenhum gato recebeu nenhum treinamento para ser terapeuta, não tem a capacidade de ser terapeuta, e vai sim ser influenciado de forma muito direta por um estado emocional doente. Tanto que muitos cães e gatos que já estão numa família, que não foram adotados por esse motivo, né? Mas um dos tutores passa por algum período psicológico mais negativo, é comum o cão e o gato adoecerem. E eu atendo isso, e atendi muito já em consultório isso, né? O cão ou o gato adoecendo da mente em decorrência de a tutora estar há 6 meses ou há 1 ano numa crise ansiosa ou numa crise depressiva, né? Numa fase mais negativa do seu estado psiquiátrico. E aí o animal fica doente também. Então, veja, do ponto de vista de saúde pública, de fato, não é algo que a gente deve utilizar, né? Esse tipo de estratégia ou conduta. Então, temos esses 2 lados aí. Doutora Larissa, nós temos a tendência de imaginar que alegria, medo, tristeza são emoções exclusivas dos seres humanos, mas a ciência está descobrindo pouco a pouco que essa afirmação é totalmente incorreta. Um grupo de neurocientistas elaborou a conhecida Declaração de Cambridge sobre a consciência dos animais. Bom, resumidamente, esses especialistas determinaram que não é só nossa espécie que possui bases neurológicas que geram consciência. Em outras palavras, os animais não humanos também possuem capacidade de ter sentimentos e, portanto, podem manifestar comportamento intencional. E dito isso, eu pergunto, quais são as doenças mentais mais comuns nos animais?
A mais comum é a ansiedade, assim como nos seres humanos. Depressão é uma que é bem menos comum em cães e gatos, mas a ansiedade é disparado a doença número 1. E a ansiedade, ela é muitas vezes a origem de vários outros tipos de transtornos psiquiátricos. Um outro muito comum é o transtorno obsessivo compulsivo, também chamado de TOC, né? O nome mais comum aí que as pessoas conhecem. O TOC é o transtorno compulsivo, quando o animal começa a fazer comportamentos repetitivos que são disfuncionais, né? Que não são saudáveis, que não são normais. Temos vários tipos. Em gatos, um tipo de TOC comum é o TOC de se lamber excessivamente ao ponto de arrancar os pelos. Outro comum é o TOC de comer coisas que não são alimentos, como elásticos, cordas, tecidos. Em cães, a gente também pode ter o TOC de comer coisas que não são alimentos, pedras, brinquedos, cordões, né? Cães também podem ter um TOC de lambedura excessiva, latidos excessivos. E nos cães, um dos transtornos mais comuns da atualidade é a ansiedade por separação, né? Isso decorre muito da rotina que está sendo imposta aos cães, porque a rotina humana está muito corrida, está todo mundo trabalhando bastante, né? Morando menos pessoas em casa, então está cada vez mais comum os cães ficarem muito tempo sozinhos. Isso para os cães pode causar uma ansiedade imensa, e é um dos fatores, né? São outros também, mas que pode desencadear uma ansiedade por separação. E existem vários outros. A gente pode ter cistite de origem nervosa em gatos, que é uma doença psiquiátrica que a gente chama de síndrome de Pandora, mas que o principal sintoma é a cistite nervosa, né? Cães e gatos também podem ter gastrite nervosa, vômitos e diarreias de fundo emocional. Eles podem também sofrer de pânico, de medos excessivos. Eles podem sofrer de traumas, então experiências muito negativas que geram um estresse pós-traumático, né? Muitos animais... Agora no Rio Grande do Sul, né, que está acontecendo, eu vejo que eles põem a casinha e os animais ficam em cima, não entram na casinha para dormir, né? Então, muitos desses animais lá do Rio Grande do Sul podem vir a desenvolver, né, sequelas um pouco mais permanentes de quadros emocionais em decorrência do trauma, porque foi muito intenso, né? Para alguns indivíduos aí dias de uma situação de pânico. Então, o cérebro deles é muito, mas muito parecido com o nosso. Então, eles também formam memória de longo prazo e eles também formam memórias de curto prazo. Do mesmo jeito que a gente forma, os neurônios são iguais, as sinapses acontecem das mesmas formas, as estruturas neurológicas que constroem emoções, pensamentos, que regulam as emoções, comportamentos, consciência, e no caso a memória, a aprendizagem, são todas muito semelhantes. Então, cães e gatos também, quando passam por alguma situação muito negativa, podem ficar traumatizados por tempo indeterminado e precisar, na verdade, de terapia para superar aquele trauma. Alguns superam sozinhos, com o passar do tempo, a partir do momento que eles vão para uma situação de vida positiva, assim como pessoas, né? E alguns não, alguns vão precisar de ajuda psiquiátrica mesmo, de veterinários, terapeutas, que vão lá fazer esses diagnósticos e tratar, aliás, né, que é o que a gente faz em todas essas doenças que eu mencionei. A gente faz uma consulta, uma avaliação do animal, não é um divã, né? É muito semelhante a uma avaliação de crianças, né? Em psiquiatra, a gente precisa muito conversar com os tutores, que são os adultos responsáveis por esses animais, para entender todo o histórico do problema, entender os comportamentos que eles estão demonstrando. A gente faz o diagnóstico psiquiátrico a partir dos comportamentos demonstrados por aqueles animais, porque são os comportamentos que nos informam qual é o estado emocional, né? A emoção é algo que está dentro do corpo, que a gente sente, e o comportamento é o que é visível. Então, a gente faz esses diagnósticos através dos comportamentos e a gente tem já inúmeras estratégias terapêuticas, inclusive o uso de medicamentos, que são os mesmos medicamentos que a gente usa em seres humanos, porque são estudados nos animais para serem usados nos seres humanos, e agora a gente está usando também para os animais, para que eles se beneficiem,
né? E aí a gente, em paralelo, faz a terapia comportamental, que a gente chama cognitivo-comportamental, para mudar os estados emocionais, e muitas vezes, em paralelo, utiliza de medicações para reduzir a ansiedade, para melhorar a resposta terapêutica, e é possível curá-los de todos esses transtornos. É interessante isso que você falou, porque hoje eu aprendi uma coisa nova, né? Eu nunca me atentei que os remédios, as medicações, nós compramos, é a mesma porque faz-se teste nos animais. E quando o veterinário passa algum medicamento, eu sempre pergunto, em farmácia normal, né, de gente, ou em farmácia de pet? E às vezes eu sempre pergunto, ele fala, não, é de pet, mas ele nunca me explicou. Ele fala, não, é farmácia normal, mas nunca explicou, eu também nunca questionei por que era o mesmo medicamento. Tá aí uma coisa nova que eu aprendi. Como é teste em animal, ele também pode tomar o mesmo medicamento que o humano, né? E o teste é feito no animal justamente porque ele é muito, muito, muito semelhante em todos os aspectos. O cérebro, o coração, a pele. Então, historicamente, a gente descobre e testa os medicamentos todos que o ser humano vai querer utilizar em várias espécies de animais. Em gatos, cachorros, macacos, ratos. Infelizmente, até hoje, ratos são muito utilizados, né? Cães e gatos, os comitês de ética já não permitem tanto. Então, porque as diferenças são mínimas, né? E é muito, inclusive, injusto, eu diria, que há 200 anos, né? Tô exagerando, mas há uns bons 50 anos, a ciência estuda muito medicamentos e medicina em diferentes animais. Né? Inclusive, se estuda psicologia com animais, todos os medicamentos psiquiátricos para ansiedade e depressão. Então, neste momento, os animais são muito parecidos com seres humanos e a gente, né, faz uso deles. Mas ainda existe essa resistência, esse preconceito de que eles são iguais a nós na hora de se fazer um diagnóstico e tratamento e buscar ajuda. Eu acho isso muito injusto, né? Porque você fala, vou levar meu cachorro no psiquiatra. Nossa, que frescura, que exagero, nada a ver. Mas tem cachorro desde os anos 1950 em laboratório que a gente está usando para estudar medicina na gente, de tão igual que eles são. Então, a mesma informação é usada a nosso favor numa situação e negada numa outra situação, percebe? Todo mundo sabe que os pets, né, trazem alegria para a nossa vida, senso de cuidado, de companheirismo. Eu falo que é mais fácil lidar com um bicho do que com gente, né? Quando a gente chega em casa, os pets sempre nos recebem com a maior felicidade, sem julgamento, sem restrição, sem se preocupar se você está bonita. Mas eu acho que é aí que mora o problema. Será que ele está preparado para exercer esse papel? Pegando um pouquinho o gancho na resposta anterior, será que ele não está passando por dificuldades pessoais, crises de ansiedade? Então, invertendo a pergunta, né? Agora pelo lado dos bichos, quando que a gente pode falar sobre saúde mental dos pets? Como fazer para que o tutor compreenda que determinados comportamentos do animal significam que ele precisa de ajuda, né? Quais são os sinais mais comuns de que o animal pode estar sofrendo de algum tipo de problema psiquiátrico? Os comportamentos que são exagerados tendem a ser os mais evidentes. De maneira geral, comportamentos que começam a incomodar, então um cão que late demais, né, com frequência, alto, uiva, não é um comportamento normal, o cachorro fica latindo demais, né? Comportamentos agitados, então comportamentos agitados são muito frequentes em quadros ansiosos, inclusive agitação quando a gente chega em casa, quando a gente sai de casa. Tem uma diferença entre um comportamento alegre e um comportamento agitado, né? Meio que desesperado. Comportamentos alterados, bem incômodos, como fazer xixi e cocô em lugares indevidos, lugares que parecem estranhos. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, que animal anti-higiênico, mas credo, por que fazer esse xixi ou cocô num lugar tão nada a ver? Muitas vezes isso é justamente um comportamento alterado por estresse, por ansiedade, e aí começa a fazer fora do lugar. Em gatos isso é muito comum. Comportamentos agressivos, esses tendem a ser os mais negligenciados. Quando cães ou gatos são espécies naturalmente pacíficas,
naturalmente sociais, naturalmente amorosas, gostam de fazer amizade e de interagir positivamente com cães, com gatos e com pessoas. Na grande maioria dos casos, tanto um cachorro quanto um gato, quando ele está expressando comportamentos agressivos, rosnar, arranhar, morder, avançar, atacar, né? Esse animal definitivamente ele não é agressivo. Muitas vezes as pessoas conferem um rótulo, né? Ah, ele é agressivo. A agressividade não é uma característica de personalidade. A agressividade é um comportamento que denuncia um estado emocional negativo. Então, como que a gente trata e cura a agressividade nos animais? A gente entende qual é o emocional que está por trás daquele comportamento agressivo e a gente muda o que precisa ser mudado na vida dele para que melhore o estado emocional. É muito fácil comparar com o ser humano. Uma pessoa, ela fica brava, agressiva, briguenta quando ela está de bom humor ou quando ela está de mau humor? Quando ela está estressada, quando ela está mal. Né? Então, comportamentos agressivos, eles sempre devem ser vistos como um alerta de que o estado emocional não está bom e esse animal precisa de ajuda. Então, comportamentos agressivos, comportamentos exagerados, latidos exagerados, né? Urina e fezes em lugares indevidos, agitações, alterações de apetite, que são muito evidentes, então, um animal que come demais, isso pode ser um sinal de ansiedade também. Um animal que dorme demais, dormir demais pode ser um sinal de ansiedade, caminhando para um quadro mais depressivo, de apatia. Qualquer comportamento mutilatório, então, qualquer animal que se morde, que se machuca, que lesiona o próprio corpo, ele com certeza está com um estado emocional doente, né? Comer coisas que não são alimentos também é um sinal de ansiedade, de estresse. Acho que esses são, assim, os principais. Teria muitos outros que eu poderia falar aqui com vocês. Mas esse é o que a gente vê em qualquer animal, né? A maioria, a gente vê bastante isso. Então, é importante o tutor ficar atento para entender o que está por detrás desse comportamento mais diferente do que o habitual, que às vezes é habitual porque ele está com algum problema. É habitual porque faz tempo que ele está fazendo e a pessoa meio que já está acostumado. Então e no Brasil a gente tem uma cultura de conviver muito com animais que estão agressivos e normalizar isso. E aí um outro gancho que eu queria pegar, porque tu falou assim, a família entender que isso não é normal e que tem um motivo por trás. E aí, como às vezes a família não consegue entender o motivo, ela pensa, não, mas não tem motivo para isso. O que eu quero deixar de recado é, se o teu animal está apresentando algum desses maus comportamentos, é muito provável que você sozinho não vai conseguir entender o motivo dele. Você vai precisar de ajuda de um terapeuta. Né? Como um diagnóstico de outras doenças, você vai precisar que o veterinário veja para saber. Então, as pessoas às vezes se sentem mal, falam, nossa, mas eu não consigo entender porque eu dou tudo do bom e do melhor e tal, e não tem motivo para isso. O tutor não vai saber o motivo. Quem vai saber é o profissional, né? É o profissional. A gente sabe que todos os pets são diferentes uns dos outros, mas certas peculiaridades são frequentes determinar em algumas raças, como por exemplo a predisposição a ter determinadas doenças. Mas em relação às doenças mentais, existe alguma raça mais propensa para desenvolver ansiedade, depressão? Tem alguma, por exemplo, o Pinscher, ele é tido como estressado, é verdade isso? Não, na verdade muitos estudos já investigaram, né, as variações de comportamento e de personalidade e de emoções e diferenças comportamentais entre raças, e nós encontramos que isso não existe, porque na verdade a raça, a gente deveria chamar de raça quando existe uma diferença genética importante, diferença o suficiente para configurar uma subespécie, né? Os estudos genômicos com os cães já nos mostraram que na verdade não são raças que nós temos. As diferenças que nós temos são só externas, elas são só de biotipo físico.
Então, o que a gente usa, essa denominação raça, na verdade, ela tá equivocada, apesar de ainda ser o que a gente fala comumente e ouve comumente, mas do ponto de vista científico, a gente já entendeu que isso não é verdade. Os cães, eles são diferentes por fora. É isso que a ciência encontrou. Então, é maior, é menor, é mais branco, é mais amarelo, é mais peludo, é menos peludo. O cérebro é igual, por mais que seja grande ou pequeno. Os genes são iguais. Então, as variações que a gente encontra de comportamento que parecem ser da raça estão muito mais relacionadas justamente ao tamanho do animal e à forma com que a gente cria animais de tamanhos diferentes, especialmente os grandes e os muito pequenos, né? Quanto menor o cão, é muito mais comum a gente criar eles pegando mais no colo, a gente nunca vai estar na altura deles para conversar. Então, cães pequenos tendem a ser muito mais vocais, porque eles estão tentando se comunicar e a interação que eles recebem desde filhote é muito diferente da interação que a gente tem com cachorros grandes. Doutora Larissa, em função da vida que levamos no mundo de hoje, é muito comum cães viverem em apartamentos, confinados em apartamento e passarem a maior parte do tempo sozinhos. E com isso eles sofrem do transtorno da ansiedade, transtorno da separação, que muitos tutores relacionam como birra animal. Mas é um transtorno que prejudica a qualidade de vida do pet à medida que afeta o bem-estar físico e psicológico do animal. O que é que os tutores fazem que contribuem para esse transtorno comportamental e o que eles podem fazer para que isso não aconteça? Cães não toleram ficar muitas horas sozinho, muito menos todos os dias, a semana toda, né? Então é incompatível, de fato, com a qualidade de vida de cães, essa nossa rotina. Se a gente só sai trabalhar e deixa o cão em casa sozinho todo dia, é incompatível. Então, quando a família resolve, adotar um cão, é importante considerar essas necessidades. A melhor estratégia hoje em dia que a gente tem é utilizar de creches caninas para que quando as pessoas estão no trabalho, o cão não fique trancafiado dentro do apartamento sozinho o dia inteiro. Porque nas creches caninas ele vai ficar com pessoas, com cães, tendo interações. O cão é muito social. Muito. Para o cão, o normal seria aonde o grupo vai, ele vai junto. Cão não é uma espécie que se separa. Gato até se separa do grupo algumas vezes por dia. Gato gosta de uma privacidade, de ficar alguns momentos sozinhos. Também não todo dia, o dia inteiro. Mas o cão, ele não tolera mesmo. É uma coisa para ele que é insuportável. Todos os dias. A família sai e ele fica. Para ele isso é muito confuso, é muito esquisito. O normal para ele seria: vou caminhar junto com vocês, vamos ver onde vocês vão caminhar, vou caminhar junto e ficar seguindo a gente a o matilha, dia inteiro, onde né? a gente fosse. Já viu o cachorro de rua, quando eles estão andando 2, 3 juntos, eles vão andando, só anda de banda, só anda de matilha. Eles andam junto. Então o cão é super gregário. Por isso que ele é o melhor amigo do homem, por isso que ele foi o primeiro domesticado, por isso que ele é historicamente o nosso parceiro de vida. Porque quando a gente era nômade, eles iam indo junto com a gente, né? E essa é a natureza do cão. Antigamente era muito mais comum nas famílias nem todo mundo sair de casa, né? Quando eu era criança era mais comum a gente ter pessoas donas de casa, as crianças ficando em casa com quintal e o cachorro ali junto com a família e tudo mais. Agora é muito mais comum todo mundo sair de casa o dia inteiro e o cachorro ficar lá, só que o cachorro não tolera. Então ele precisa não ficar tantas horas sozinho, não tem outra solução. Assim, para teres uma ideia, a recomendação internacional na psiquiatria veterinária para a saúde mental dos cães é que ele passe no máximo 4 horas sozinho por dia, não 8, 9, 10. E essa recomendação não é porque os veterinários querem dificultar a vida do ser humano, essa recomendação é baseada em estudos do que os cães toleram de fato. Então perceba, para a maioria das pessoas que trabalham o dia inteiro, não dá para o cachorro ficar em casa, ele tem que ficar na creche, ou ele tem que ir junto para o trabalho, ou ele tem que ficar na casa de um colega. Eu tenho vários clientes que usam a estratégia de se ajudar entre vizinhos. Então, às vezes os vizinhos se ajudam com os cães no prédio mesmo, sabe? Algumas vezes por semana, ao ir trabalhar, deixa o cão na casa do vizinho, no outro dia que
aqui tem alguém em casa, o cachorrinho do vizinho fica. Então o cão tanto tem a companhia de outro cão, como de uma pessoa, né? Então, e aí em outros dias ir para creche, ou às vezes deixar na casa de um parente, de um amigo, buscar estratégias para que esse cão fique em um lugar com companhia. A segunda coisa que ajuda bastante é mais exercício físico. Quanto mais um cão passeia fora de casa, na rua, caminha, corre, vai no parque, mais ele tolera ficar um pouquinho mais de tempo sozinho. Então, o pior cenário possível é aquele cachorro que fica sozinho quando as pessoas saem trabalhar, as pessoas chegam em casa, saem só para ele fazer um xixi, um cocô, dar uma volta na quadra e fica o resto do tempo dentro de casa. Isso neles vai causando uma aflição gigante de ficar muito confinado, né? Então, quanto mais tempo as pessoas ficam fora, mais tempo elas precisam dedicar caminhando com esses cães fora de casa, né? Antes e depois. Então, antes de sair e quando voltam. Mas em alguns casos isso somente não vai ser o suficiente, né? Se a pessoa ficar muito tempo fora. E uma outra estratégia é o enriquecimento ambiental dentro do apartamento, especialmente o que a gente chama de enriquecimento alimentar, que é, ao invés de deixar a comida numa vasilha, que o cão come ali sem muito esforço, usar a ração dentro de objetos, e aí, inclusive no meu canal do YouTube tem vídeos que eu falo mais sobre isso, ensino como usar, mas são bolas, tabuleiros, várias coisas que dá para comprar em pet shop ou coisas caseiras que dá para a gente fazer, nas quais a gente esconde o alimento para o cão, em vários desses distribui pelo apartamento, e aí ao longo do dia ele pelo menos tem uma atividade que é muito positiva para ele fazer, que é procurar, explorar e trabalhar por aquele alimento. Então, isso ocupa a mente dele e diminui um pouco a ansiedade. E aí, combinando essas três coisas, a gente consegue melhorar bastante. Em quadros de ansiedade por separação mesmo, o indicado é ir até um veterinário, fazer esse diagnóstico correto, porque muitos cães só vão melhorar se usarem medicamento no início. O medicamento não vicia, nunca vai ser para o resto da vida. Ele é uma estratégia terapêutica de início, porque tem outras orientações também que a gente precisa passar caso a caso para curar de fato essa ansiedade por separação. Você poderia compartilhar algum caso marcante, né, algum caso que você atendeu, que ilustre bem a importância da psiquiatria veterinária? Ai, meu Deus, são tantos, mas pensando aqui em ansiedade por separação, me vem à mente o caso de um cachorrinho que era muito jovem, ele tinha 1 ano de idade, era aquele Dachshund, linguicinha, salsicha, né? E a tutora... era uma moça jovem que morava sozinha, trabalhava e estudava. Então, ela trabalhava de dia, vinha para casa, ficava um pouquinho com ele e ia para a faculdade. Então, em uma idade muito precoce, 1 ano de idade, ele estava com um grau de ansiedade por separação, um dos mais graves que eu já atendi na vida, assim. Então, ele já estava comendo coisas em casa, latindo e uivando por muito tempo e começando a se mutilar já. Então, ele já estava apresentando todos os piores sintomas, né? Ele destruía a casa, fazia xixi, cocô por tudo. E seria muito difícil o tratamento e a cura se ela não ajustasse a rotina, porque não tem muito o que ser feito se a pessoa nunca está em casa, né? Então, eu me lembro de atendê-la e pensar, meu Deus, esse caso não sei se vai melhorar muito não, porque ela não está nunca em casa, né? E ela mora sozinha, e ela era do interior, estava aqui estudando, então não tinha nenhum parente, nenhum familiar para ajudar ela, para deixar o cão na casa, ou para vir no meio do dia, às vezes dar uma passeada com ele e tudo mais. Mas foi um caso que me surpreendeu o quanto ele melhorou rápido, porque talvez por coincidência ou devido ao tratamento, ela mudou a estratégia dela de trabalho, então ela passou a trabalhar só 4 horas fora, ao invés de 8, então ela já passou a ficar todas as manhãs em casa com ele, à tarde ela deixava ele numa creche, e à noite, quando ela ia para a faculdade, antes de ir para a faculdade, ela fazia uma longa caminhada, voltava da faculdade, fazia mais uma longa caminhada, usou muito enriquecimento ambiental dentro de casa e conseguiu também a ajuda de uma vizinha do prédio que vinha olhar, conversar com ele, dar uma brincada com ele em dias que ela precisava ficar um pouco mais de tempo fora. Então ela
criou uma rede de apoio mesmo, sem parentes ali, né? Todas as orientações praticamente que eu passei, ela foi atrás e ela fez. Então é muito legal no meu trabalho, porque quando a família busca fazer as coisas que a gente orienta, via de regra, os animais melhoram rápido. Os casos que os animais não melhoram rápido é quando a família não faz as coisas, ou porque não consegue, ou porque não insiste, ou porque procrastina, são N os motivos, né? E esse foi um caso, assim, que foi emocionante, porque era um animal que estava num estado muito grave, numa idade jovem que o cérebro ainda está em formação, então ele poderia ter sequelas mesmo dessa ansiedade, e em um mês ele já era outro, em 4 meses ele já teve alta, a gente já tirou medicamento, e até hoje, volta e meia, eu tenho notícias dele, e ele tá ótimo. Ela começou a também levar ele, quando ela ia em cafés, em restaurantes pet friendly, começou a levar ele quando ela viajava visitar a família, coisa que ela tinha medo de fazer. Então, o cachorro, ele é muito versátil nesse sentido de acompanhar a família socialmente. Quanto mais a gente inclui os cães na nossa vida social, melhor para o cão. Então, para o cão é sempre melhor ir junto com a família tomar um café do que ficar no apartamento esperando. E, felizmente, hoje em dia no Brasil tem muitos lugares que dá pra gente incluir eles na nossa rotina, né? Ir almoçar e levar o cachorro, ir no parque e levar o cachorro, cafés, até aqui na minha cidade tem até barzinho que dá pra levar, né? Então, porque eles são muito sociais. Então, eles principalmente se ensinados do jeito certo, adoram estar em situações com pessoas, com cães, andar de carro, andar na rua, ver gente, ir na creche, ficar na casa do vizinho, o vizinho ir lá e brincar com ele. Cão é muito receptivo e dinâmico socialmente, né? Então, isso é muito bonito. E isso demonstra o quanto para eles isso é uma necessidade básica, né? Não ficar sozinho e ter uma variedade, uma riqueza de interações sociais na vida dele. Doutora Larissa, como toda profissão, ser veterinário traz desafios e recompensas. Qual a maior gratificação em ser uma psiquiatra de animais? Disparada, a maior gratificação é casos como esse que eu te contei do Chico, que a gente recebe no consultório um animal que está muito mal, consegue ajudar e ver, mesmo que meses depois, né, casos que demoram mais, casos que demoram menos, esse animal ficar bem. E não só isso, na psiquiatria veterinária tem uma felicidade além, que é, quando a gente faz um tratamento psiquiátrico, a gente ensina um tanto de coisa sobre comportamento para as famílias que elas aprendem para o resto da vida. Então, a gente sabe que aquela melhora no estado emocional desse cão, ela vai durar, porque a família agora aprendeu as coisas que aquele animal precisa, o que ela estava fazendo de errado e o que ela pode fazer para melhorar. E esse animal tem chance de ser feliz pro resto da vida. E não só ele, os próximos animais que essa pessoa adotar, ela já vai ter esse conhecimento para não cometer os mesmos erros. Então eu tenho essa sensação de que uma vez atendido um paciente, eu estou ajudando ele por muito tempo e vários outros que virão naquela mesma família. Essa é a maior gratificação. Para a gente encerrar, doutora Larissa, como é que você vê o futuro da psiquiatria veterinária no Brasil e no mundo? Ai, meu Deus. Eu em relação à psiquiatria, como eu sou muito apaixonada, eu vejo essa especialidade crescendo cada vez mais. Esse ano eu abri, por exemplo, a minha mentoria, a primeira mentoria em psiquiatria felina do mundo, né? E eu tenho 10 alunas. E elas estão engajadíssimas, elas estão todas atendendo já e trazendo casos e a gente discutindo, cada uma é de um lugar do Brasil, então eu vejo essas minhas 10 alunas brilhantemente atendendo por muitos anos, daqui a pouco vai ter mais uma turma, então, e infelizmente, eu vejo também os cães e os gatos cada vez mais padecendo de problemas emocionais, então eu infelizmente acredito que a psiquiatria vai ser cada vez mais necessária, né? Tanto para prevenção desses problemas quanto para o tratamento e cura. Eu acredito que as pessoas estão diminuindo o preconceito em relação à saúde mental humana e também em relação à saúde mental dos animais. Então, à medida que esse preconceito diminui, os psiquiatras vão ser mais ainda procurados, né? E vistos com
com olhos de que é só mais uma especialidade médica veterinária, não tem nada de muito extraterrestre no que a gente faz, né? É mais uma especialidade da clínica veterinária. Então, eu acredito que é uma especialidade em franca expansão, que a gente precisa de mais profissionais com conhecimento, bem treinados. Eu estou fazendo o máximo que eu posso para contribuir para isso e acredito que a gente vai ouvir cada vez mais falar sobre isso. Doutora Larissa, eu adorei o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que todos os pais e mães de pets que nos assistiram agora vão conseguir se inteirar melhor com seu animalzinho e ajudá-lo a ter uma melhor qualidade de vida. Muito obrigada pela participação. Obrigada, eu espero de coração mesmo que o pouco que a gente conversou aqui ajude famílias, inspire e traga essa consciência de que tá tudo bem se você percebe maus comportamentos no teu animal e buscar ajuda, porque muitas vezes vocês só vão conseguir com ajuda e tá tudo bem, é igual a gente, né? Quando a gente tá mal, a gente precisa de ajuda. Se o teu animal tiver mal, ele precisa de ajuda, a gente tá aqui para ajudar. Todos os transtornos têm tratamento, têm cura para os animaizinhos ficarem bem e todo mundo fica bem. Quando o animal tá bem, a família fica muito mais feliz também. Obrigada. Bom, e a TV Brasil Oeste também já deixa as portas abertas, né? As telas abertas para você colocar o seu quadro aqui conosco. Bom, vai ser um prazer tê-la aqui no quadro da casa. Obrigada, eu vou entrar em contato. Até a próxima, tá? Obrigada. Até mais, beijo, até logo. Tchau. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.